Bem, o mangá já começa daquele jeito, mas eu sinceramente não sei como descrever o que acontece aqui nesse momento. Bem, durante a relação do nosso protagonista, que a propósito se chama Yu-Sang, mas por ser mais prático, eu vou chamar ele de Prota. Ele faz um cosplay de Capitão Pátria na mulher, digamos assim. No entanto, ele não fez isso de propósito, ele não sabia que ela tinha leite, digamos assim. Então ele começa a pensar como que ele chegou naquela situação. Aí a gente tem um flashback do que aconteceu há 2 dias atrás. Bem, o nosso protagonista é bem pobre mesmo, e ele trabalha num canteiro de obras. Até aí tudo bem, só que do nada a namorada dele liga pra ele e fala que quer terminar com ele. Aí ela fala que achou um cara mais rico, mais divertido, e pede pra ele nunca mais falar com ela na vida. Nosso prota, mesmo triste, tem que continuar trabalhando. A vida de CLT não é fácil não, cara. Só que do nada, o vice-presidente da empresa chega e o nosso protagonista começa a ficar com inveja dele, porque eles têm a mesma idade e o cara simplesmente é rico e tem mulheres. O nosso protagonista é pobre e nem namorada ele tinha mais. Só que os olhares dos dois se encontram, então o vice-presidente faz uma proposta irrecusável pro prota. E ele fala que se ele deixasse bater nele, ele daria 50 mil pro prota. Não é querendo falar nada aqui não, mas por 50 mil viraria até do job. Isso foi uma piada, tá? Tá, mas voltando pra história, o protagonista aceita a proposta do vice-presidente e é espancado por ele. Bem, já no banheiro da empresa, o Prota ele tava pensando sobre o que ele fez da vida dele até aquele momento, até que um outro trabalhador vem e aparece e fala: você tem que aproveitar que você tem um corpo forte e bonito e usar ele pra ganhar dinheiro. Eu achei meio boiola esse papo aí. Mas aí o tempo passou e já de noite, enquanto o Prota tava mandando aquele miojão brabo para dentro, ele começa a lembrar do pai dele, que o pai dele trabalhava em obra e que o pai dele fez ele trabalhar junto com ele. Então ele nem fez faculdade e só terminou o ensino médio. E por conta disso, ele precisava usar o corpo dele para ganhar dinheiro. E essa definição não te lembra alguma coisa? Bem, acho que isso é coisa da minha cabeça. Bem, mas o que o nosso prota não sabia é que ele estava sendo observado por uma mulher misteriosa. Mas a mulher disse que só precisava dar uma lapidada nele antes dele virar uma joia valiosa. Nosso prota, enquanto ia para casa, acaba esbarrando com uma mulher. E de alguma forma essa mulher colocou um cartão na mão dele sem ele perceber. Tá bom então, né? Bem, mas já em casa o nosso prota tenta ligar pro número que tava na parte de trás do cartão. Só que o pessoal que tava do outro lado só atendia e desligava. Aí o nosso prota já tava desacreditado. Ele achava que era um trote. Só que do nada chegou uma mensagem falando que depositaram 10 milhões na conta dele. E uma mensagem embaixo pedindo pra ele ir sozinho no endereço de noite. Bem, pra mim isso tá parecendo meio suspeito. Mas o que o nosso prota tem a perder mesmo, né? Bem, ele vai no hospital e descobre que ele vai precisar pagar uma cirurgia cardíaca muito cara pra mãe dele, o mais rápido possível. Então o nosso protagonista nem perde tempo e de noite ele já vai determinado a ganhar mais dinheiro. Ele corre até o lugar marcado e lá ele encontra a mesma mulher que deu o cartão pra ele. Então ele pergunta o que ele tinha que fazer pra ganhar mais dinheiro. Aí volta pro presente. Bem, quando o prota chega na casa da cliente, ele descobre que ela é casada e tem um filho. Aí rola as coisas que você sabe muito bem o que é, né? Não preciso explicar. E o nome da mulher é Yojin, tá? Bem, no meio dessa farra toda, o bebê acaba acordando. E ela pede pro nosso prota cuidar do bebê enquanto ela tomava um banho, porque ela meio que tava suja, né? Inclusive, esse mangá tem uns quadros bem bonitos, cara. Mas voltando pra história, a gente descobre que o prota sabe cuidar de bebês muito bem até. Inclusive, a Yojin até brinca, entre aspas, que ele poderia ser o marido dela. O prota tem um momento até que fofo com a mulher e ele começa a pensar o que levou ela a chamar ele, sendo que ela tinha um marido e um filho. Se o prota morasse no Brasil, ele não ficaria impressionado não. Mas voltando pro passado de novo, o prota conversa com aquela mulher que estava espionando ele antes. Inclusive essa é a melhor mulher do manhwa inteiro, tá? Pelo menos na minha opinião. Bem, ela explica que quando fizeram o metrô que liga a cidade de Seul, que caso você não saiba é a capital da Coreia do Sul, muitas empresas grandes foram para lá, além das melhores escolas do país, tornando lá o centro de educação do país. E por ter muitos ricos na cidade, eles sentem a necessidade de trair. E aí a briga pelas propriedades nunca para. E eles ganham dinheiro desse jeito. Eles basicamente são uma máfia de divórcios. Além de ganhar dinheiro tendo garotos de programa, que é o emprego do nosso protagonista. E por fim, ela fala pro nosso protagonista a seguinte frase: você se tornará um presente para as VIPs. Faça com que elas não consigam te esquecer, mesmo que tentem. Mas voltando pro presente, os dois colocam o bebê pra dormir e como esperado eles voltam a fazer atos que o YouTube não deixa eu falar sobre. No entanto, durante o ato, o protagonista começa a conversar com ela.
Primeiro ele fala que o marido dela era um idiota por deixá-la sozinha, no entanto ela tenta defender o marido perguntando se não podia ser culpa dela. O Prota retruca falando que ele nem ao mesmo mandou mensagem perguntando se o filho estava bem ou se ela tinha comido algo. Ela tenta defender o marido de novo, dizendo que ele era executivo de uma empresa grande e ele não tinha tempo para essas coisas fúteis. Mas o que o Prota disse fez ela ficar em choque. Não, provavelmente ele tá com outro em um hotel. E você sabe disso, por isso você me chamou aqui. Ela até tenta dizer que ficaria sozinha sem o marido, mas aí o Prota responde com a melhor pergunta de todas. E você já não está sozinha? Aí um tempo passa e o Prota tá em uma lanchonete, onde ele vê uma mensagem da sua ex. Mas ele só dispensa e bloqueia ela. É, soldado, sem recaída com a ex nesse canal. No entanto, a chefe dele liga, pra dar uma de notícia pra ele. Aí mostra a Yodin andando num parque até que o Prota parabeniza ela pelo divórcio. Admito, essa cena fez uma lágrima masculina cair. Opa, Michikata do futuro aqui. Só pra dizer que esse era o melhor casal dessa obra, tá? Supera qualquer um. Eu voltei do futuro pra avisar isso. Os casais atuais estão meio... espero que eles fiquem juntos no final. Mas aí é mostrado uma conversa entre a chefe e aquela mulher que entregou o cartão pro protagonista no início. Nessa conversa é revelado muita coisa importante pra história. O marido da Yodin estava traindo ela há 2 anos, e ela dizia que não podia se divorciar porque ela estava grávida na época. Mas o real motivo que ela não ter divorciado era porque ela é filha do atual prefeito da cidade, e a principal promessa era de aumentar o número de casamentos na cidade. E se a filha dele se divorciasse, isso afetaria negativamente ele e a filha. A chefe diz que o nosso protagonista tinha se saído muito bem, e que pretendia mandar ele em novos casos. Aí mostra uma mulher mexendo no celular enquanto fazia atos com um homem, e essa vai ser a próxima cliente do nosso protagonista. Começando de onde paramos, a Daye, que vai ser a cliente do Prota nesse arco, que eu vou chamar de Mina porque é mais fácil do que ficar falando Daye toda hora. Ela tava se divertindo com um cara, só que pelo jeito o amigo do cara não tava usando nem cócegas. Pô, se for pra decepcionar desse jeito eu vou no almoço de família que é mais fácil. Mas voltando, ela tava mexendo no celular e conversando com alguém. Aí o cara, depois de quase ter tido um infarto, pede pra ela ver ele de novo no final de semana. Mas ela diz que vai estar ocupada encontrando uns amigos. Já sei o que vai ser isso. Bem, mas o protagonista tava fazendo o que nesse momento? Exatamente o que você tá pensando. Fazendo atos libidinosos. Só que o mais impressionante é a informação que o Manhwa dá. De que eles estão há fucking 2 dias seguidos fazendo isso. Cê é louco, esse cara é uma máquina. Só que a chefe liga pro Prota falando que ele tinha que ir trabalhar. Prota já tinha até esquecido que ele era CLT ainda. Mas aí o Uber do Prota chega, mas falando sério, a motorista do Uber, entre aspas, era a mulher que entregou o cartão pro Prota no início, que a propósito se chama Yuna. Só que a Yuna não tava muito afim de ser motorista particular do Prota não. Ela manda ele aprender a dirigir e começa a bulinar o Prota, o que eu acho um absurdo. Porque o Prota, a única missão da vida dele é consolar mulheres sozinhas. Que às vezes são casadas, mas isso é detalhe. Só que voltando, os dois chegam num resort de golfe. Só que o Prota questiona a Yuna falando que ele não sabe jogar golfe. Só que a Yuna lembra que o único taco que ele vai usar é o PIN, órgão reprodutor masculino. Aí, inclusive, o Prota fica em choque em ver um lugar tão chique. Só que o verdadeiro tesouro tava dentro da casa, a chefe. Desculpa, acho que me exaltei, mas pô, tu pode me julgar? Essa é a melhor waifu do manhwa inteiro. Até o Prota concorda com isso. Aí ele começa a ver ela como um anjo por ter salvado a vida dele, porque sem ela ele não teria emprego, e aquele emprego era tudo pra ele, porque senão ele ia estar pobre e a mãe dele teria sido expulsa do asilo. Só que o clima é quebrado igual as bolas do protagonista nessa cena, porque a chefe aperta as bolas do protagonista falando que é pra ele trabalhar direito, que senão ele tava no olho da rua. Parece até o seu barriga falando. Aí depois dela fazer ovos mexidos do protagonista, a chefe chega e fala que a cliente era meio única. Só que quando o Prota vai perguntar o que única significava, o Prota vê ela brincando de pula-pula com um cara, se é que você me entende. E meio que o Prota e o cara vão brincar juntos com a mulher. Só que, a propósito, essa é a primeira e última vez que o Prota usa mini camisa. O que faz muito sentido, porque você vai usar só uma vez com a pessoa, porque depois não faz diferença, né? Mas voltando pra história, enquanto o Prota tava torando a mina, ele começa a conversar com outro cara, que também tava saboreando ela.
Durante o papo, o cara pergunta se o Prota sabia jogar golfe. E o Prota diz que nunca jogou. E o cara fala pra ele treinar com a Diane, que é a mina que eles estavam degustando, porque ela era uma ex-jogadora profissional e que eles iam jogar amanhã de manhã. Dando um spoiler, o único treino que eles tiveram foi com 2 bolas e um taco. Ah, cara, eu não acredito que eu escrevi isso no roteiro. Ah, tá bom, continuando. Durante os atos, nós é revelado que ela é filha do chefe da Sambo, que é a construtora que o Prota trabalhava. E vocês lembram quem também era filho do presidente da empresa? Isso mesmo, o cara que bateu no Prota no início do manhwa. E aí o Prota começa a rir muito, porque ele tava degustando a irmã do cara que bateu nele no início do manhwa. Só que ela também começa a rir. Aí ela faz um cosplay de Maria Joaquina falando que não gostava de pobre e que ia enterrar ele no cimento. No caso, o Prota já tava sendo enterrado, só que dentro dela. Ah, mano, esse roteiro aqui tá muito bom, mano, não acredito. Lamento, me exaltei de novo. Enquanto a mina coringava, o Prota ativa o modo puto, porque ele fala, se for pra morrer, que seja fazendo atos libidinosos. Só que eu acho que em algum momento não mostrado no mangá, o Prota teve uma aula com Metaforando e um doutorado em psicologia, porque ele simplesmente descobre que a mina foi negligenciada pelo pai e que ela virou profissional do golfe só porque ela não conseguia estudar normalmente. E por isso ela queria preencher esse vazio agora com homens. No caso, ela tava realmente preenchendo esse vazio interno, né? Só que depois deles se divertirem a noite inteira, o Prota pega no sono em algum momento. E aí Yuna chega e fala que ele tava atrasado pra jogar golfe. Só que o Prota já tava com o taco, mesmo antes de ir pro campo, se é que vocês me entendem, né? Mas aí já no campo, a Diane, ou Mina, tenta ensinar o Prota a jogar golfe, ou pelo menos tenta. Porque, né? Aí eles têm um momento até que fofo no lago do campo, e agora eu não sei com quem eu prefiro o Prota, com a Yojin ou com a Diane. Mas aí eles vão conversando até chegar no resort, e lá o Prota mete uma crítica social na mina, só que os dois acabam se pegando, né? Tá bom então. Só que tem uma coisa que eu queria mencionar dessa parte, que a mina chama o Prota de vaca leiteira. E sem perguntas, eu só quero falar que ela falou isso do nada. Não é, do nada não foi, né? Ela fica em choque que o estoque de leite desse cara não acaba. Até eu tô em choque. Esse cara, um tempinho atrás, tava 2 dias seguidos fazendo isso. Tá, acho que eu me perdi um pouco. Vamos voltar pra história. Aí eles têm um outro momento fofo e o Prota fala que ela ficava mais bonita de cabelo solto. Mas aí ela vai tomar banho e o Prota vai mostrar as habilidades na cozinha, fazendo um miojo com cerveja. Parece até a Bela e Belinha. A proposta ela ainda existe, eu acho que foi só um delírio coletivo. Mas aí eles vão lá, a mina conta que ela foi pros Estados Unidos uma época e lá ela enjoou de comida ocidental. E aí no meio desse papo, o Prota menciona que provavelmente ela que vai chamar ele pra sair e que provavelmente ele não ia chamar ela pra sair. Aí o Prota revela que ele namorou por 5 anos com a ex dele, mas eles só se viam raramente. Eles se viam, tipo, eles namoraram 5 anos, mas eles só se viram uma semana ou um mês. E aí a mina revela que ela teve muitos namoros, só que eles sempre acabavam rápido porque ela sempre ameaçava jogar os caras no cimento. E aí eles decidem ver um filme na TV e ela aproveita pra desabafar sobre o pai dela, que ele só usou o golfe como desculpa pra se livrar dela e mandou ela pra longe. E o Prota tem um outro momento fofo com ela. Só que ele não dura muito porque a Yuna chega e fala que os dois têm que vazar dali, porque a foto do Prota com a mina vazou e isso tá dando um maior problemão. E aí o Prota decide vazar, que é a decisão mais sensata. E aí tem um time skip que mostra que o Prota tirou uma foto no celular da mina dormindo. E aí o mais importante, o vice-presidente da empresa vê as fotos dos dois juntos e pede pra um cara investigar ele. Depois do que tinha rolado nos capítulos anteriores, o Prota vai no hospital pra ver como a mãe dele tava. Ele aproveita pra perguntar o valor da cirurgia, então ele descobre que vai custar 32 milhões. Isso que dá não ter SUS na Coreia, né? Só que o Prota não podia simplesmente depositar um valor muito alto, porque na teoria ele estava desempregado e o governo acharia meio suspeito. Então ele lembra de uma conversa que ele tinha tido antes com a Yuna. E agora a gente vai ter uma aula de como fazer lavagem de dinheiro rápido e prático. O Prota vai trabalhar num bar e nesse bar vai ter pessoas específicas que vão pedir bebidas extremamente caras. E o bar vai depositar 65% do valor da bebida pro Prota. E sim, o Prota ficou tão confuso quanto você. Explicando de forma simples, Prota vende bebida e ele ganha dinheiro, sacou? Aí o Prota recebe uma mensagem da Diane e da Yojin. Então a gente descobre que o Prota tem um famoso molho.
Só que a Yuna fala que o Prota tinha que ir urgente pro trabalho. E eu acho que as piadas de CLT estão ficando repetitivas, mas eu tenho que fazer porque é a essência da série de Moby Dick. Mas voltando, os dois vão no shopping comprar roupas apropriadas para cliente que estava esperando ele. O que não faz muito sentido, porque o Prota trabalha sem roupa, né? Mas fazer o quê? O Prota fica no drip, só que ele não sabia dar nó na gravata porque ele é burro. Aí a Yuna ajuda ele com isso, inclusive até a moça do caixa comenta que eles formariam um belo casal. Só que quando o Prota ia falar que eles não eram um casal, a Yuna corta ele. A propósito, o Prota tá usando o mesmo cabelo que eu uso em ambientes sociais, tá? O Prota pergunta se as roupas não eram cara demais pra ela pagar sozinha. Só que ela diz que não tinha problema porque ela ia descontar do pagamento dele de qualquer forma. Aí corta pra Best Wife, linda deusa maravilhosa e muito mais chefe. Aí ela pergunta por que todo mundo tava desesperado e um NPC genérico fala que a cliente já estava lá. E isso deixa a chefe em choque. Ela pede pra suspender todos os clientes e focar só na VIP. Aí a chefe abre a porta e a gente tem uns vislumbre da cliente do Prota desse arco. E ela diz que ouviu falar muito bem dele e que quer ele agora. O carro onde o Prota tava foi parado por um figurante genérico qualquer que trabalhava pra chefe. E ele fala que a cliente já tinha chego e que o Prota tinha que correr agora. A Yuna do lado de dentro dá ordens pro Prota e manda ele ir até a última porta do corredor sem fazer contato visual com ninguém. Só que ele quebra a última regra e quase entra numa briga com um cara que tava no meio do caminho por causa que o cara é surdo. Ou pelo menos parece, o Prota nem fala nada demais e ele já fica puto. Ao entrar no quarto, o Prota vê uma cena que deixa ele em choque, que é extremamente difícil de processar. Ele vê a mulher fazendo a chefe de cachorrinha, que provavelmente é um pecado em alguma religião aí. Além de jogar um whisky de R$19,99 nele, que ela provavelmente comprou na feira ou numa distribuidora qualquer aí. A mina começa a tentar manipular o Prota, fazendo ele achar que a culpa era dele, mesmo sendo quem chegou atrasado foi ela. Ela chama o Prota pra mais perto e dá um tapa na cara dele. Mas por causa das aulas com metáfora no reverso, ele sabe a forma de não ser atacado por um animal, que é não demonstrando medo. O Prota levou 700 tapas ininterruptos e só não levou mais porque ele tentou proteger a mão da mulher. Então isso sim é o verdadeiro alfa. A mulher se pergunta se ele sabe fazer alguma coisa de interessante e ele começa a tirar a roupa. Então tem o seguinte diálogo. Vai me deixar falando sozinha? Desculpe, deixe comigo agora. Ah, você tá fazendo drama. Eu não sou uma pessoa interessante, muito menos legal. A única coisa que eu sei fazer é sexo. Depois dessa cena que é de deixar qualquer um emocionado, ela começou a rir. Ela disse que gostava da confiança do Prota, então ela já começa a se preparar pro rala e rola. A mulher propõe uma aposta. Se o Prota chegar lá primeiro, ele vira um escravo sexual dela. E se ela chegar lá primeiro, ela pede desculpas pra chefe. Eu achei meio injusto só um pouco. O Prota aceita a aposta e começa a batalha mais esperada do manhwa inteira. Quando o Prota se conecta na entrada dela, ele sente uma pressão muito estranha. Era como se ele estivesse sendo apertado por um polvo. E quando o Prota estava sendo atacado, entre aspas, a gente finalmente escuta todas as dicas que a Yuna falou pro Prota antes dele sair do carro. Ela explicou que ela era filha do maior mafioso da Coreia e nada acontecia na cidade antes dela provar. Ela era conhecida por deixar garotos de programa hospitalizados por simplesmente não curtir a pegada deles. No entanto, o Prota não precisava se preocupar, porque ela tinha um ponto fraco. E quando o Prota pergunta qual era esse ponto fraco, a Yuna revela que era uma ferramenta grande. Já no presente, os dois começam a lutar a sério, com direito até a habilidades especiais. Pode até parecer que eu tô zoando, mas o pior é que eu tô falando sério. A propósito, o poder do Prota é uma baleia. E pra quem não sabe, Moby Dick é um livro antigo sobre uma baleia. E como vocês notaram, o nome do manhwa é Moby Dick. Então, momento nerd aqui. O Prota fica só o ódio, até a chefe fica em choque com o desempenho do Prota. A mulher oferece uma proposta. Eles acabavam com a aposta ali e o Prota viraria o namorado dela. Ele poderia pagar a cirurgia da mãe dele, ter uma mansão, um carro de luxo, só que ele lembra do que a Yuna falou, que ela descartava homens submissos muito fácil. Então o Prota atinge ela no ponto L, ou G, LG, sei lá, nunca entendi esse bagulho. Quando finalmente a luta acabou e o resultado foi empate. Enquanto os dois estavam se beijando, a mulher abre o olho e vê a chefe, que estava se aliviando vendo os dois. A mulher que, inclusive, como eu não lembro o nome dela, eu vou chamar ela em homenagem ao melhor filme de máfia. Vou chamar ela de Corna, que vem de Corleone.
A Corna diz que eles vão fazer outra aposta, que consiste em a Corna vai ficar com a parte superior do Prota e a chefe vai ficar com a parte de baixo. E quem chegar lá primeiro perde. Só que o Prota dá uma leve trapaceada. A Corna esperava que ele só usaria a língua, mas o Prota usa os dedos, que são melhores. Mas a luta é cortada por um diálogo daquele cara surdo que o Prota trombou no corredor. O cara tava cheio de inveja do Prota porque ele ganhava muito mais dinheiro com os programas do que os outros caras. Ele fala que não vai deixar isso barato e começa a ligar pra polícia. Voltando pra luta, o Prota tava quase perdendo, mas ele tinha uma carta na manga. Ele coloca o polegar dele onde o sol não bate. E a gente vê que a chefe deu mais uma dica pro Prota no início do arco. Ou seja, tudo isso foi planejado. O que bota o Prota no mesmo patamar de gênios como Light, Yagami e L. Só que a polícia invade a sala, só que já tinha dado do tempo do Prota e a Corna fugirem no carro com a Yuna. E ficou só a chefe para conversar com a polícia. O policial fala que pela quantidade de bebidas ela não devia estar sozinha, só que a chefe diz que gostava muito de beber. Aí os dois começam a conversar e o chefe de polícia pede uma trégua entre os dois e propõe um acordo. Ele deixaria de ir atrás da máfia de divórcios em troca de dinheiro, só que a chefe vira o jogo falando que tinha gravadores na sala e diz que os superiores deles não iriam gostar de saber que ele estava propondo suborno. Ele só pede pra chefe parar de mexer com o Grupo Sambo, que é a empresa que o Prota trabalhava antes, e o policial conta que um homem tinha sido espancado e jogado de um lugar alto. Só que nas câmeras de segurança não tinha nada demais, e na última ligação dele, ele tinha falado com a esposa dele, que ele estava sendo ameaçado de morte. Mas como o caso já tinha sido encerrado, a polícia não ia reativar o caso inteiro só por causa de uma mulher com início de demência. E para caso você não tenha notado algumas semelhanças, esse homem que eles estão falando é o pai do Prota. Enquanto o Prota mandava ver no banco de trás do carro, ele começa a ficar envergonhado por causa da Yuna. E a Corna percebe isso. E ela diz que quando a chefe tava lá, ele nem ligava, mas com a Yuna ele fica todo envergonhado. Ou seja, já sabe, né? Depois da noite de trabalho duro, o Prota vai comer alguma coisa que não seja uma mulher. Aí ele vai na cozinha buscar a comida. E a Yuna tava lá já comendo o famoso sanduba, né? Aí a Yuna aproveita pra explicar o plano pro Prota. Basicamente, a Corna é dona de um terreno gigante. E a máfia de divórcios quer que ela construa um campo de golfe pros ricos, porque isso vai atrair mais ricos pra cidade. E isso vai fazer eles ganharem mais dinheiro. Só que aí a Corna chega e fala que não era tão simples, que ela precisaria de autorização do governo, dos caras que cuidam do meio ambiente e tal, mão de obra também. Só que aí ela vai lá e abraça o Prota. Aí ela revela que quando ela contou que a Yuna estava do quarto do lado, ele tinha ficado duraço. Inclusive, o meu último vídeo pegou restrição de idade. Eu não sei se essas palavras que eu tô falando aqui podem interferir nisso, né? Mas voltando pra história, a casa do Prota tinha sido invadida por um cara. E aí ele vai escolher a casa inteira e encontra o dinheiro do Prota. E além de achar o cartão que a Yuna deixou com ele no início da obra. A Yuna, que estava no carro, se perguntando se gostava do Prota, é interrompida pela chefe que pede para ela ir investigar a casa do Prota porque havia denúncias sobre a casa. Enquanto isso, a chefe conversava com o prefeito. E não rolou muita coisa de importante aqui, inclusive ele sabe que a filha dele se divorciou por algum lance com a chefe, mas não sabe o que rolou direito. É o famoso julgue meus resultados, mas não meus métodos. Enquanto isso, a família Sambo estava no almoço. O pai da mina pergunta se ela estava fazendo alguma coisa de importante. O irmão dela responde que tinha colocado ela para ensinar golfe pros sócios da empresa. E eu tô ligado nesse ensino de golfe aí, quem viu a parte 2 sabe do que eu tô falando aqui. E ele fala que achou um marido pra mina. E o pai dos dois fica muito feliz com essa notícia, porque ele falou que o sonho dele era ter netos. Aí depois do almoço, o irmão dela chega e mostra as fotos dela com o Prota e pergunta quem que era aquele cara. Ela fala que já que ela ia casar com um velho aleatório, ela só tava aproveitando antes. O irmão dela dá um tapa na cara dela e pergunta quem era o nome do cara e onde ele morava. Senão ela ia apanhar até contar. Bem, o Prota e a Corna estavam se divertindo de maneira não muito convencional. E lembrando que esse vídeo é uma continuação direta do último, tá? Um minuto atrás ele estava numa mistura de agressão doméstica com atos libidinosos. E bem, os dois me deixam excitado. Eu não sei se eu posso falar isso logo no início do vídeo, né? Ah, me ignore. Bem, o Guts do Paraguai aí, ele tava tentando se vingar pela Yuna, porque a Yuna tinha ficado com vergonhinha. E o Prota acaba pegando pesado demais e ele acaba até desligando a Corna. Até despluga o carregador. Bem, aí corta e a gente vê que
a mina realmente se apaixonou pelo Prota. Ela até lembra daquele momento que eles comeram miojo e tomaram cerveja junto. E a gente vê que o nosso pai de família estava trabalhando honestamente, enquanto a mulher deles pensava nele. Bem, a Corna dá a ideia deles fazerem uma festinha particular. E como ela é famosa, ela deve conhecer vários famosos, né? E eu acho que ela tirou essa ideia de um dos amigos dela. Mas aí corta pra Yuna, que vê que o Prota tinha esquecido o celular dele no carro. E como tinha muitas ligações do proprietário da casa dele, ela decidiu atender. Bem, agora ignorando essa backstory da Yuna, o Prota ele vai pro porão da Corna pra fazer a festinha, sabe? E ela tinha pego umas ideias do Diri, porque ela tinha praticamente uma Batcaverna ali. E bem, tem certos brinquedos que eu não posso mostrar. E o Prota não passava nem o Wi-Fi no lugar escuro dele. Quando ele viu os brinquedos que a Corna tinha, ele só vinha alguns pensamentos aqui que apenas aprecie. Bem, ele começa a se desesperar e até pensar num plano de fuga. Mas infelizmente aquele lugar era muito protegido. E nem ligar pra pedir ajuda ele podia. Porque, né, ele esqueceu no carro. A Corna diz que chamou um amigo pra participar da festa deles. E, bem... tô zoando, isso é mentira. O que na real aconteceu é que, bem, do nada ela virou submissa do Prota por algum motivo. E o Prota virou um FDP. E vocês vão notar isso nos próximos capítulos. Inclusive o Prota levou a expressão comer a mina a sério demais. Resumindo essa parte, eles basicamente se divertem de um jeito bem intenso, mas isso não importa, porque o que realmente importa é que a Yuna começou a ficar desesperada. E essa notícia era porque a casa do Prota tinha pego fogo. Enquanto o Prota tava tendo aulas práticas de reprodução, mano. A Yuna até tava tentando avisar o Prota indo lá na casa, só que meio que ninguém tava querendo atender ela. Aí a única pessoa que respondeu no interfone só meteu ele tá ocupado, irmã. Mensagem que todas as namoradas têm medo de receber. Piadas de 2013. Bem, depois da Corna literalmente desmaiar de tantos atos que acontecem, e inclusive esses poderes de Mobb Dick estão ficando muito chapados, mano. O Prota deixa ela presa, amarrada, e vai encontrar a Yuna. O Prota encontra a Yuna de um jeito mó fofinho e tal, até que ela conta que a casa dele pegou fogo. Ou seja, o Prota perdeu tudo e tá morando de aluguel agora. Meio que ele já tava morando de aluguel, né? Agora ele só perdeu tudo mesmo. Bem, os policiais disseram que um homem tinha invadido a casa dele pra pegar uma bolsa lá. E os policiais acharam meio suspeito botar fogo numa casa por causa de uma bolsa, né? O Prota meteu uma cara de pau ali, falando que nem sabia o que tinha na bolsa. Mas na hora que ele chegou em casa, a ficha dele caiu. E ele percebeu que ele tava fudido, porque ele perdeu 5 milhões, a casa, e ainda ia ter que pagar a reforma do apartamento. E a cirurgia da mãe dele, inclusive. Ou seja, ele perdeu tudo, tá morando no esgoto e ainda vai ter que pagar aluguel pro Mestre Splinter, mano. Bem, a Yuna vai levar o Prota pra nova moradia dele, vulgo esgoto. E isso foi uma piada, ela vai levar ele apenas pro hotel da chefe. Aí no meio da conversa, o Prota pede um favor pra Yuna. A Yuna já achando que ele ia pedir dinheiro emprestado e tal, papo de pobre, sabe? Só que ele pede pra ela ensinar ele a dirigir. E vocês lembram da parte 2 de Mobb Dick? Que ela diz que um homem de verdade sabe dirigir? Ou seja, os diálogos dessa obra todos são interligados. Ou seja, é tudo importante. Ou seja, absoluto cinema. Só que alguém tava espionando essa conversa dos dois. E esse homem deve ser importante, porque até onde eu li ele não apareceu de novo. Bem, a chefe explica que o incêndio ocorreu por causa das fotos do Prota com a Daye, porque a mina ia casar com um presidente de uma empresa muito grande e o Prota tava saindo de casalzinho com a mina e tava dando maior problema. E as duas empresas não iam deixar isso sair barato. A chefe diz pra deixar quieto porque não dava pra comprar briga com um grupo daqueles e falar pra Prota se mudar pro apartamento da Yuna. Bem, a notícia do casamento da Daye realmente deixa o Prota abalado. Pode até não parecer uma informação muito importante, mas isso realmente mudou o Prota. E vocês vão perceber isso nos próximos negócios que vão ter. Inclusive eu vou ter que explicar o que isso afetou o Prota num próximo vídeo. Bem, depois da Yuna ir embora, a chefe dá uma sacola com dinheiro pro Prota pagar a cirurgia da mãe dele. Só que ela não dá nem tempo pro Prota agradecer, porque ela falou que ia cobrar juros dele depois. Só que aí ela dá um beijão nele. Só que ela diz que ele beijava mó mal e que era pra ele treinar com a Yuna, já que eles iam morar juntos e ela achava que a Yuna gostava dele. Ou seja, o Prota já fica todo vermelhinho, né?
Só que aí a chefe muda de assunto e pergunta se o Prota sabia o motivo da Corna não tá atendendo o telefone. E aí a ficha do Prota cai. O cara até broxou agora. Bem, se a gente for ver, ela só passou 8 horas presa. Não é tanta coisa, vai. Pra alguém que frequenta as festas do Diri, é pouca coisa, né? Como um velho sábio disse uma vez, se você deixar algo cair numa festa do Diri, nem tente levantar. Bem, o Prota se desesperou pra dar um jeito de libertar a mina daquela mansão, só que não era tão fácil invadir uma mansão de luxo, não. Aí ele chama pelo segurança, só que o segurança já chega dando porrada do cara, só porque ele é pobre, né? O Prota toma um pau daquele mamute lá, e o mano, olha o tamanho do Prota. Não, só compara o tamanho dos dois. O Prota é gigante, mano, mas olha o tamanho desse cara. Esse cara deve tomar muito leite pra ficar tão forte assim. Ele deve tomar leite de manhã, temperatura ambiente, leite de tarde, leite morno, e de noite aquele leite gelado, né, mano? Basicamente, o segurança tava poucas ideias com o Prota. Ele ia desviver o Prota mesmo. No entanto, o Prota dá uma bicuda no queixo do cara, que na verdade nem arranhou ele, mas isso deu tempo deles entrarem sem o cara perceber. O segurança mais incompetente de todos. Bem, a Corna tava tendo algumas alucinações que não são muito legais de eu falar aqui, até que o Prota salva ela. Aí ela tem um momento fofo e ela diz que ele era o homem da vida dela por ter salvo a vida dela. Ou vocês não estão achando esse relacionamento meio tóxico, não? Resumindo, o Prota domou a Corna que nem um cachorro do Minecraft, colocando o osso na boca dela. Foi apenas uma piada, não sou a favor das utopias, sei lá, esse fetiche estranho é isso. E nesse momento temos a primeira aparição do Prota Sombrio, que é a pior coisa que o autor de Moby Dick inventou. Ele só virou um protagonista genérico que maltrata as gurias. E eu vou explicar isso melhor num próximo vídeo. O Prota convida a Yuna pra beber algo depois, basicamente um encontro. E eu acho que o Prota tá se apaixonando por umas 4 minas ao mesmo tempo. Depois do Prota vestir a roupa mais sigma que ele tinha, eles têm uma conversa com a Yuna, que basicamente é a história de como a Yuna conheceu a chefe. Que tudo começou quando o pai dela pegou um empréstimo de 300 milhões no nome dela e fugiu do país. Depois disso, a chefe ajudou ela pra... Sei lá por que também, eles explicaram direito, ela só ajudou ela mesmo. Bem, a Yuna fica um pouco nervosa porque o Prota é o primeiro homem e pessoa que entra na casa dela além da chefe. E o Prota agradece pela confiança e tal, as coisas boiolas. Aí ele fica todo nervoso também e... Exatamente, não é vídeo novo, porém, eu fui fazer um compilado porque, honestamente, ficar assistindo parte por parte é meio sem graça. Então, espero que vocês tenham curtido aí, sei lá, manda pra algum youtuber de React, Golart. E aí, é isso, falou.